Olá, meus alunos! Olá, pessoal do concurso do INSS. Simulado, pessoal, aqui das questões da CESP. Infelizmente, esse segundo simulado, esse segundo sábado, não vou estar com vocês, mas é por uma causa nobre. Estarei comemorando meu aniversário de casamento, tal, vou estar viajando, tal, não sei o quê, só na praianas, parada. Mas aí eu tô gravando aqui a correção desse simulado para vocês, mesmo distante, aqui ó, amo vocês, vou estar perto de vocês, sempre junto com vocês. Então olha só, vamos iniciar a correção do nosso simulado do INSS, questões CESP. Vamos lá, questão 1, em relação ao Instituto, ao INSS e a seu histórico e estrutura, julgue o item a seguir. As gerências executivas são órgãos descentralizados da estrutura administrativa do INSS. Entretanto, a escolha e a nomeação dos gerentes executivos são feitas diretamente pelo ministro da Previdência Social, sem necessidade de observação de critérios especiais de seleção. Pessoal, pelo contrário, se você analisa lá a Lei 8.213 de 91, que trata sobre a gestão da Seguridade Social, ele vai falar que tem sim alguns critérios especiais de seleção. Então, essa assertiva está errada, esse é o gabarito. Realmente, as gerências executivas são órgãos descentralizados, fazem parte da estrutura administrativa do INSS, e a escolha da nomeação também não é feita pelo ministro da Previdência Social, mas o problema aqui é que tem necessidade de observação de critérios especiais. Perfeito? Tranquilo? Gabarito da questão 1 foi questão 2. Questão 2, em relação ao INSS, a seu histórico e estrutura, julgue o item. A fusão da Secretaria da Receita Federal com a Secretaria da Receita Previdenciária centralizou em apenas um órgão a arrecadação da maioria dos tributos federais. Contudo, a fiscalização e a arrecadação das contribuições sociais destinadas aos chamados terceiros permanecem a cargo do INSS. Pessoal, o gabarito aqui é errado. Por quê? Porque todas as contribuições da Previdência Social são arrecadadas e fiscalizadas pela Receita Federal. E só para você lembrar, as arrecadações da Previdência Social, você tem aqui, ó, você tem a do trabalhador, que será sobre o seu salário, e você tem das empresas, que aí você tem aqui, ó, sobre a folha salarial, sobre o faturamento e sobre a receita, sobre o lucro. E dentro da contribuição sobre a folha, você tem aqui, ó, a cota patronal, o RAT e terceiros. Todas essas arrecadações, quem fiscaliza, quem arrecada, quem administra é a Receita Federal desde 2005, quando foi criada a Super Receita. Então, gabarito aqui da questão 2, errada. Voltando, questão 3, em relação ao INSS, julgue o item. O INSS, autarquia federal atualmente vinculada ao Ministério da Previdência Social, surgiu em 1990, com o resultado da fusão do Instituto Nacional de Assistência Médica, INAPS, e o Instituto da Administração Financeira, IAPAS. Pessoal, tá errado, porque foi a fusão do INPS com o IAPAS. Não foi a fusão do INAPS. Isso aqui está errado. Logo, o gabarito da questão 3, errado. E realmente, em 1990,
INPS se funde com o IAPAS, então você tem aqui o INPS que concedia o benefício previdenciário e você tinha o IAPAS que era a administração previdenciária. Em 1990 você tem a fusão dos dois e tem o início, o surgimento do INSS. Em 1993 você tem a extinção do INAMPS e o surgimento do Sistema Único de Saúde do SUS. Legalmente, o SUS ele começa em 90, com a Lei 8080 de 90. Mas só em 1993 é que, na prática, estruturalmente, o SUS ele surge, englobando toda a estrutura do INAMPS. Beleza? Voltando. Questão 4. Acerca da Seguridade Social, julgue o item a seguir. A grande preocupação com os hipossuficientes tem sido característica marcante da Seguridade Social brasileira, como pode ser demonstrado pela recente alteração no texto constitucional de garantias para a inclusão dos trabalhadores de baixa renda, bem como daqueles que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico, sendo-lhes oferecidos tempo de contribuição, alíquotas, prazos de carência inferiores. Pessoal, prazo de carências inferiores não existe. Realmente, a alíquota muda, o tempo de contribuição, isso daqui muda. Agora, o prazo inferior de carência não. Então, olha só, aqui está errado. Não é só para o trabalhador de baixa renda e não é só exclusivamente aqueles que se dediquem ao trabalho doméstico. Você tem a do MEI, você tem a possibilidade dos demais segurados facultativos, não somente a dona de casa, você tem o contribuinte individual, você tem outras pessoas que não é porque são baixa renda que entram dentro do plano simplificado da Previdência Social. Então, o gabarito aqui é errado por causa da palavra exclusivamente e por causa dos prazos de carências, prazo de carência inferior também está errado. Questão 5. A Constituição dispõe que o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral, é facultativo. Pessoal, certíssimo. Olha aqui, ó. Eu lembro que eu falei para vocês o seguinte. Eu falei para vocês que a Previdência Social... Olha aqui, ó. A Previdência Social, ela é formada por 3 grandes grupos. Você tem aqui o regime geral, o regime próprio e a previdência complementar. Quais os regimes que são obrigatórios? Esses dois aqui são obrigatórios. Agora, o regime de previdência complementar é o único regime de previdência facultativo. Então, ou você será afiliado do regime geral obrigatoriamente, ou você será afiliado a um regime próprio obrigatoriamente. Agora, esse daqui, a Previdência Complementar, você se filia facultativamente. Não tem a obrigatoriedade. Beleza? Questão 6. O Conselho Nacional da Previdência Social é um dos órgãos de deliberação coletiva da estrutura do Ministério da Previdência, cuja composição obrigatoriamente deve incluir pessoas indicadas pelo governo, pelos empregadores, pelos trabalhadores e pelos aposentados. Pessoal, olha aqui para mim, ó. Presta atenção comigo aqui. Lembra do 7º princípio / objetivo da Seguridade Social? Qual era o 7º princípio? O 7º princípio era o seguinte: caráter democrático e descentralizado da Seguridade Social com a gestão quadripartite, formada pelos empregadores, trabalhadores, aposentados e governos nos órgãos colegiados da Seguridade Social. Então, todos os órgãos colegiados que fazem parte da Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde, você vai ter essas 3 categorias. Beleza? Então, a questão 6 está perfeitamente certa. Gabarito, certa questão. Questão 7. Questão 7, vamos lá. Olha aqui, ó.
acerca dos princípios. Um dos objetivos da Seguridade Social é a universalidade da cobertura e do atendimento. Opa, é da cobertura e do atendimento, está relacionado universalidade a pessoas. Meta cumprida em relação à assistência social e à saúde, mas não à previdência. Pô, pessoal, tá errado. Se é Seguridade Social, é um princípio para as três esferas. Tanto previdência quanto assistência e saúde. É para as três. Eu não posso excluir a previdência. Então, questão errada. Questão 8. A Seguridade Social em respeito ao princípio da solidariedade, que é um princípio implícito, ou seja, ele não está escrito, lembra? Permite a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aposentadoria e pensão concedidas pelo regime de previdência social. Pessoal, não existe desconto em aposentadoria e pensão. Olha aqui comigo, ó. Presta atenção aqui comigo. Vem aqui comigo, olha só. No artigo 28 da Lei 8.212 de 91, ela vai definir o que é salário de contribuição ou não. O único benefício que tem desconto do INSS, que é salário de contribuição, é o salário maternidade. Nenhum outro benefício vai sofrer desconto do INSS. Então aquela assertiva lá está errada. Se ele colocasse os valores pagos a título de salário maternidade, beleza. Agora, aposentadoria e pensão não tem desconto do INSS, não tem contribuição. Então não serve para justificar o princípio da solidariedade. Volta comigo. Então, ó, gabarito da questão 8, errado. Questão 9. Em que pesem os inúmeros avanços alcançados após a promulgação da Constituição, especialmente com a estruturação do modelo da Seguridade, o Brasil mantém ainda resquícios de desigualdade, que podem ser observados, por exemplo, pela existência de benefícios distintos para os trabalhadores urbanos em detrimento dos rurais. Pessoal, é óbvio que essa questão 9 está errada. Por quê? O que justifica a distinção de requisitos não são benefícios. Olha aqui, ó. Presta atenção comigo aqui. Para de fumar. Para de usar droga, caralho. Olha só. O negócio é o seguinte, não são benefícios que são diferentes. Os benefícios são uniformes. Lembra da uniformidade e equivalência na prestação de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais? É o segundo princípio da Seguridade Social. Então, olha só, os benefícios são os mesmos. O que vai mudar são os requisitos para ter acesso àqueles benefícios lá. Os requisitos são diferentes, mas não os benefícios. Então, aquela questão ali está totalmente equivocada. E outro detalhe, não existe desigualdade mais entre o trabalhador urbano e rural. Se o que ele queria falar ali, para estar certo, deveria ser uma desigualdade social. Aí a desigualdade social no Brasil, ela existe faticamente. Mas desigualdade perante a previdência entre o trabalhador urbano e rural não existe. Beleza? Até o artigo 7º da Constituição igualou os direitos sociais tanto do trabalhador urbano quanto do trabalhador rural. Então não existe essa desigualdade, fumou legal. Questão 9 errada. Questão 10. A instituição de alíquotas ou base de cálculos diferentes em razão da atividade econômica ou do porte da empresa, entre outras situações, apesar de aparentemente infringir o princípio tributário de isonomia, o fato atende o comando constitucional de equidade na forma da participação no custeio da Seguridade Social. Perfeito. Pessoal, eu lembro que eu falei para vocês, quando eu expliquei o princípio da equidade, eu falei o seguinte, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Quem tem mais dinheiro, contribui mais. Quem tem menos dinheiro, contribui menos. Foi isso que eu expliquei a vocês e é exatamente isso que a questão 10 está falando, gabarito correto. Questão 11. De acordo com as recentes alterações, as contribuições sociais que financiam a Seguridade Social somente poderão ser exigidas depois de decorridos 90 dias da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. Essas alterações, até aqui está certo, tá? Essas alterações também acrescentaram no que concerne a esse assunto
a exigência da anterioridade do exercício financeiro. Aqui ele cagou legal, é óbvio que em virtude desse parágrafo aqui, a questão está equivocada. Você não precisa da anterioridade do exercício financeiro, ou seja, o que você precisa guardar são tão somente os 90 dias. A anterioridade do exercício financeiro é quando você só pode cobrar aquela nova alíquota no próximo ano, quer dizer, no próximo exercício financeiro. Não é essa a exigência do artigo 195. O artigo 195 não faz essa exigência. Ele só faz a exigência da anterioridade nonagesimal ou noventena ou anterioridade mitigada. Exercício financeiro não. Maconhou. Questão 12. Pelo fato de serem concedidos independentemente de contribuição, os benefícios e serviços prestados na área da assistência social prescindem, ou seja, dispensam a respectiva fonte de custeio. Tá erradíssimo, pessoal. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim para você não esquecer, seu tarado, sua tarada. Puta que pariu. Não vá confundir custeio prévio com contribuição prévia. São coisas completamente diferentes. Eu lembro que eu falei a vocês, para explicar a contribuição prévia, eu dei o exemplo de uma máquina de refrigerante. Os benefícios estão ali para você. Você precisa contribuir para você tirar o refrigerante dentro da máquina. Isso é contribuição prévia. Os benefícios já existem, você contribui antes de ter acesso àquele benefício. Agora, eu perguntei para vocês o seguinte, bom, alguém tem que colocar os refrigerantes dentro daquela máquina, sim ou não? Então, para abastecer aquela máquina, você tem que ter o quê? Um custeio prévio. Então, o custeio é anterior à existência dos benefícios. Para que um benefício exista, para que um benefício possa ter aplicabilidade, eu tenho que definir qual é a sua fonte de custeio. Isso é um dos princípios da Seguridade Social, que está lá no parágrafo 6º do artigo 195, se não me engano. Ele fala que, para você criar, majorar ou modificar qualquer benefício, você tem que estabelecer qual é a sua fonte de custeio. Então, o custeio prévio sempre vai existir nas 3 esferas: previdência, assistência e saúde. O que vai diferenciar é contribuição. Na previdência, você tem contribuição prévia, para você ter acesso aos benefícios que já existem, que tem que contribuir. Agora, saúde e assistência não. Não tem contribuição, mas custeio tem. Por isso que o gabarito da questão 12 está completamente equivocado. Beleza? Que ele falou em custeio. Vamos lá. Questão 13. Valeu, Leozão. Leozão já adiantou aqui a questão, ó. Na lei, deixa eu voltar aqui, ó. Na lei constam dispositivos sobre o Sistema Especial de Inclusão Previdenciária relativo ao atendimento de trabalhadores de baixa renda e daqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda. Por meio desses dispositivos, ou seja, pessoal, ele está falando do plano simplificado da Previdência Social. Por meio desses dispositivos, garante-se o acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo e veda-se a estipulação de alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de Previdência Social. Olha só, pessoal, vedar a alíquota não, as alíquotas são diferentes. Lembra que de 20% cai para 5% no caso do MEI ou da dona de casa, e no caso do segurado facultativo em geral, de 20 cai para 11, e no caso do contribuinte individual, de 20 também cai para 11. Então, a alíquota tem diferença sim, mas a carência é inferior não. Então, por ele falar que veda a estipulação de alíquotas diferenciadas, é óbvio que o gabarito está errado. Beleza? A carência é a mesma, mas a alíquota que é diferente. Vamos lá. Otávio Contador é aposentado por regime próprio de Previdência Social. Ele é contador, ou seja, não está
na exceção do inciso 16 do artigo 37 da Constituição, quando ele fala professor mais cargo técnico ou científico e profissional da saúde mais profissional da saúde. Contador não está nessa exceção. Dada a qualidade de seus serviços, logo foi contratado para dar expediente em uma grande empresa da cidade. Nessa situação, Otávio não é segurado do regime geral, tanto por ter pertencido ao regime próprio, quanto por ser aposentado. Pessoal, o gabarito dessa questão aqui está totalmente equivocado. Por quê? Olha para mim aqui, pessoal. O parágrafo 3º do artigo 11 da Lei 8.213, ele fala o seguinte, que o aposentado que continuar exercendo a atividade remunerada ou que voltar a exercer a atividade remunerada, ele é segurado obrigatório, vai ter a sua filiação obrigatória e, consequentemente, vai ter que contribuir em virtude dessa filiação obrigatória. Então, no caso de Otávio, foda-se se ele é do regime geral. Foda-se se ele já é aposentado do regime geral. Pelo fato dele exercer atividade remunerada aqui fora, ele vai contribuir aqui fora. Lembra que eu falei para vocês? Se vocês, técnicos previdenciários, abrem uma empresa para o teu filho, para a tua esposa, abre uma empresa aqui fora, vai recolher como contribuinte individual normal. Você vai ser filiado ao regime geral, vai ser segurado ao regime geral. O que você não vai ter direito é a nenhum benefício, porque você já recebe um benefício, já tem o seu regime próprio. Então, quer benefício previdenciário? Procura o teu regime próprio. Mas aqui fora, no regime geral, pelo fato de você exercer atividade remunerada, pelo fato de você ter o fato gerador, você vai contribuir e vai ser segurado. O que você não vai ter direito são os benefícios do regime geral, porque você já tem a sua filiação no regime próprio. Só isso. Então, a resposta dessa questão que está errada está no artigo 11, parágrafo 3º, e está no artigo 12, parágrafo 2º, da Lei 8.213. Nesses dois artigos, ele fala para você que se o servidor público de cargo efetivo ou aposentado em geral exercer atividade, vai ser segurado obrigatório e vai contribuir. O que não vai receber é benefício. Não vai poder acumular benefício nenhum por não estar na exceção lá do artigo 37, inciso 16 da Constituição. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. Então, ó, questão 15. Miguel é civil, brasileiro nato, que mora há muito tempo na Suíça. Opa, ele mora na Suíça. Foi contratado em Genebra. Então, ele é domiciliado e contratado no exterior para trabalhar na OMS. Opa, ele vai trabalhar na Organização Mundial da Saúde, que é um organismo oficial internacional. Seu objetivo é trabalhar nessa entidade por alguns anos e retornar ao Brasil, razão pela qual optou por não se filiar ao regime próprio daquela organização. Então, se ele não está filiado a um regime próprio lá no exterior, lá da Organização Mundial da Saúde, então ele pode ser filiado aqui ao regime geral, porque o regime geral não vai deixar ninguém na merda, ele vai cobrir subsidiariamente. Então, quando ele fala que ele não vai se filiar, ele está falando da subsidiariedade do regime geral. Então, o regime geral vai ser aplicado a ele subsidiariamente, e como ele trabalha para o organismo internacional no exterior, na Suíça, então ele é contribuinte individual. Gabarito certíssimo. Isso daqui, pessoal, está no artigo 11, inciso 5, letra E, da Lei 8.213 de 91. Perfeito. Gabarito certo. 16. Cláudio Honor tem uma pequena lavoura de feijão em seu sítio e exerce sua atividade rural apenas com auxílio da família. Olha, fala que é uma pequena lavoura e fala que é com auxílio da família, ou seja, em regime de economia familiar. Dos seus filhos, somente Aparecida trabalha fora do sítio. Embora ajude diariamente na manutenção da plantação, Aparecida também, então aqui é atividade concomitante,
exerce atividade remunerada no grupo escolar próximo à propriedade da família. Nessa situação, Claudionor e toda a sua família, aqui Claudionor e toda a sua família, são segurados especiais da Previdência Social. Errado, por quê, pessoal? A Aparecida, ela vai ser segurada empregada. Por quê, pessoal? Vem comigo aqui, ó. Presta atenção. Em regra, o segurado especial, ele não pode exercer atividade concomitante. Quais são as exceções? O parágrafo 9º do artigo 11. Quando ele vai falar lá que ele vai exercer atividade artística até um salário mínimo, quando ele exercer atividade artesanal até um salário mínimo, quando ele for empresário, desde que seja uma microempresa, desde que a atividade dessa microempresa seja agroturística, agroindústria ou agropecuária, todos os sócios sejam segurados especiais, todos mantenham a atividade do seu regime de economia familiar rural e a sede da empresa seja no mesmo município ou em município limítrofe. Então, a possibilidade dele exercer atividade concomitante como empresário. O fato dele ser vereador, desde que seja no mesmo município onde exerce atividade rural. Então, como ele não falou nenhuma das exceções lá, ele só falou que a Aparecida trabalha no grupo escolar, ou seja, exerce atividade concomitante, então ela está excluída do regime geral. Então, Claudionor e a maioria da sua família continuam como segurados especiais. Agora, a Aparecida, que é sua filha, está fora. Então, gabarito errado. Vamos voltar. Questão 17. A empresa de Maurício, em que Maurício trabalha, paga a ele cada mês um valor referente à participação nos lucros. Pessoal, participação nos lucros e resultados mensalmente? Que porra é essa? Pela lei da participação nos lucros e resultados, que é a lei 10.101 de 2000, a participação nos lucros e resultados, ela só pode ser semestral ou anual. Ou seja, eu vou pagar 2 vezes ao ano ou 1 vez ao ano. Se eu pago mensalmente, isso é fraude. Não é participação nos lucros e resultados. Então, nessa situação, incide contribuição previdenciária sobre o valor recebido mensalmente por Maurício a título de participação nos lucros. Certíssimo, perfeito. Essa participação nos lucros e resultados integra o salário de contribuição, vai ter desconto do INSS, incide a contribuição previdenciária. Perfeito. Olha aqui, Rodrigo trabalha na gerência comercial de uma grande rede de supermercados e visita regularmente cada uma das lojas, ou seja, ele tem que se deslocar provisoriamente para visitar as lojas. Para o atendimento de necessidades do trabalho que faz durante as viagens, Rodrigo recebe diárias que excedem todos os meses 50% de sua remuneração normal. Nessa situação, não incide contribuição previdenciária sobre a diária? Tu tá fumado! Isso daqui tá errado! Gabarito da questão 18, errado. Pessoal, eu até expliquei para vocês. A diária, ela serve para custear, quer ver? Olha para mim aqui, A diária, ela serve para custear o deslocamento, o transporte, a alimentação e pernoite do empregado. Então, eu dei um exemplo para vocês. Se a minha remuneração no mês foi remuneração, que é o total, que é 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola e picles, um pão com gergelim. Então, é a porra toda. Então, se a minha remuneração é R$3.000 e eu ganhei no mês 1.500, exatamente 50%, não integra. Não vai ter desconto do INSS sobre esses 1.500. Agora, se eu ganhei R$1.500,01, todos esses R$1.500,01 vão sofrer desconto do INSS. Integram salário de contribuição. Não vá confundir diária com ajuda de custo. A ajuda de custo é pago uma só vez para custear os gastos que o empregado tem com a mudança definitiva dele. Ele vai mudar o seu domicílio. Ele vai morar em outro lugar. Eu não vou me deslocar e volto para minha casa. Não. Eu vou mudar o meu domicílio. Então, os gastos que eu tiver com essa mudança,
aí é ajuda de custo, que é um valor só. E ajuda de custo nunca integra. Não tem desconto do INSS. Beleza? Volta comigo. Questão 19. Maria, segurada empregada da Previdência, encontra-se afastada de suas atividades profissionais devido ao nascimento de seu filho, mas recebe salário maternidade. Nessa situação, apesar de ser um benefício previdenciário, o salário maternidade que Maria recebe é considerado salário de contribuição para efeito de incidência. Perfeito, pessoal. Já falei para vocês, o salário maternidade é o único benefício que tem desconto do INSS. Beleza? Isso está lá no artigo 28 da Lei 8.212. Luiz é vendedor em uma grande empresa que comercializa eletrodoméstico. A título de incentivo, essa empresa oferece aos empregados do setor de vendas um plano de previdência privada. Nessa situação, incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa a título de contribuição previdenciária, de contribuição para a Previdência Privada da Luiz. Certíssimo o gabarito da questão 20. Pessoal, lembra que eu pedi para vocês anotarem a letra N, a letra P e a letra Q do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212? Então, ó, Lei 8.212, artigo 28, parágrafo 9º, letras N, P e Q. Essas três letras lá do parágrafo 9º, elas vão, o que elas têm em comum? Você só não tem desconto do INSS a título de auxílio-doença, quer dizer, complementação do auxílio-doença, plano de saúde ou plano odontológico. E plano de previdência complementar só não vai ter desconto do INSS nesses casos se isso for disponibilizado, se isso abranger toda a empresa. Se abranger um setor da empresa ou apenas um empregado, então, tanto a complementação do auxílio-doença, quanto o plano de saúde, quanto o plano odontológico ou o plano de previdência complementar, que é a previdência privada, incide a contribuição previdenciária. Tem desconto do INSS. Integra a parcela o salário de contribuição. Só não vai integrar o salário de contribuição se eu disponibilizar isso para toda a empresa. Beleza? Então, gabarito certíssimo. Volta comigo. Questão 20... Opa, já está aqui, foi mal. Valeu, Leozão. Olha aqui, ó. Cláudio Honor recebe da empresa onde trabalha alguns valores a título de 13º salário. Nessa situação, os valores recebidos por Cláudio Honor não são considerados para efeito do cálculo do salário de benefício, integrando-se apenas para o cálculo do salário de contribuição. Perfeito. Pessoal, olha aqui, o gabarito da questão 21 está perfeito. Olha aqui, ó. Olha o grande detalhe aqui, ó. O 13º salário, você tem que tomar muito cuidado com ele. Que é também conhecido como trezeno ou gratificação natalina, ou gratificação natalina. Aqui é o seguinte, olha só, ele tem desconto do INSS, ou seja, ele integra o salário de contribuição, mas ele não serve de cálculo para o valor, deixa eu voltar aqui, para o valor do benefício a ser concedido. Ou seja, pessoal, o 13º salário é um claro exemplo do princípio da solidariedade. Você contribui para o INSS, mas não conta para fins de carência, não conta para fins do valor do salário do benefício que você vai receber. Não conta para salário de benefício, mas conta para salário de contribuição. Tem o desconto do INSS, mas você não recebe porra nenhuma em troca disso. Consequentemente, o 13º salário, ele não é considerado para salário de benefício e é considerado íntegro salário de contribuição. Assertiva perfeita. Artigo 28 também da Lei 8.212.
Os ganhos habituais do empregado, inclusive o valor pago em dinheiro a título de vale-transporte, incorporam-se ao seu salário para efeito da contribuição previdenciária e, consequentemente, repercussão em benefícios. Pessoal, olha só, os ganhos habituais, inclusive o valor pago em dinheiro a título do vale-transporte, aqui ó, vale-transporte não integra, não incorpora para fins de contribuição. Então isso daqui está errado. Olha aqui para mim, ó, presta atenção comigo aqui, ó. Se liga aqui. O vale-transporte está lá no parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212. E ele fala que ao valor pago a título de vale-transporte em conformidade com a lei do vale-transporte, não integra para fins do salário de contribuição, ou seja, não tem desconto do INSS. Vale-transporte não tem. A lei do vale-transporte não fala nada. O decreto que regulamenta o vale-transporte, ele fala que o vale-transporte não pode ser pago em dinheiro, a não ser que o cartão da URBS ou aquele papelzinho lá do vale-transporte tenha acabado e para o empregado não ficar sem dinheiro para poder se deslocar, a empresa pega e adianta em dinheiro. Mas depois logo tem que trocar em benefício, tem que trocar para o cartão, tem que trocar para o papelzinho. Mas o que ele está falando ali é o seguinte, ele não fala que está em desconformidade com a lei. Para que o vale-transporte seja incorporado para fins de contribuição, para que o vale-transporte tenha desconto do INSS, para que ele integre o salário de contribuição, a questão ela tem que falar para você que aquele vale-transporte está em desconformidade com a lei. Ele tem que te falar isso. Se ele não falar isso, é porque está em conformidade com a lei, não vai integrar o salário de contribuição. Logo, aquela assertiva lá está errada, porque como ele não fala nada sobre o pagamento em dinheiro, ele não fala nada se está em desconformidade com a lei do vale-transporte não cai na tua prova, você não é obrigado a saber, logo, o vale-transporte está em conformidade com a lei, não vai integrar o salário de contribuição, não tem desconto do INSS. Deu para entender? Esse é um entendimento da CESP. Só que toma cuidado, essa questão poderia ser facilmente anulada, pode ser facilmente modificado o gabarito. Por quê? Bastaria você recorrer, você colocava lá o decreto que regulamenta o vale-transporte, e o decreto fala que é proibido o pagamento do vale-transporte em dinheiro. Logo, aquela questão ali, por mais que não fale que está em desconformidade com a lei, está em desconformidade com a lei. Logo, aquele valor teria desconto do INSS. Então, a assertiva estaria certa. Então, essa questão poderia entrar com recurso e tal, mas não foi anulada pela CESP, e a justificativa da CESP foi essa. Porque a própria questão não falou para você que estava em desconformidade. Então, você utiliza o que está lá no artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212. Belezinha? Tranquilo? Então, essa questão não vai ser anulada do simulado. Por quê? Porque a própria CESP não anulou. Beleza? E consta lá, vale transporte, que não sofre desconto do INSS. Volta comigo. Próxima questão, questão 23. Célia, professora de uma universidade, eventualmente presta serviço de consultoria na área de educação. Por isso, Célia é segurada empregada pela atividade da docência e contribuinte individual quando presta consultoria. Nessa situação, Célia tem uma filiação para cada atividade. Pessoal, olha aqui, ó, uma filiação para cada atividade, perfeito, tranquilo. O problema aqui é o seguinte, presta serviço de consultoria na área de educação. Ela não fala nada se essa consultoria é com vínculo ou sem vínculo. Logo, o gabarito dessa questão está errado. Você tem uma afiliação para cada atividade, isso está, se não me engano, no parágrafo 4º da Lei 8.213, do artigo 11 da Lei 8.213, está lá no artigo 11 da Lei 8.213,
para cada atividade, você tem uma filiação. Então, Célia tem uma filiação para cada atividade. Mas o problema aqui é o enquadramento dela. O erro está aqui. Se ela presta o serviço de docência e, eventualmente, pela palavra eventualmente, logo não tem, não tem habitualidade. Se não tem habitualidade, realmente é contribuinte individual. Aqui nesse caso, pessoal, olha aqui, ó. Olha aqui. O gabarito dessa questão 23 está certo. O gabarito dessa questão 23 está certo. Por quê? Isso está lá na Lei 8.213. Olha aqui, ó. Vou buscar para vocês o artigo. Fica tranquilo. Olha aqui, ó. Acompanha comigo. Artigo 11 da Lei 8.213, parágrafo... Cadê? Olha aqui, ó. Artigo 11, parágrafo 2º. Todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada, sujeita ao regime geral, que é o caso de Célia, é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Então, o gabarito da questão 23 está perfeitamente certo. Ela tem uma filiação para cada atividade. Perfeito. Gabarito da questão 23, certo. Beleza? Vou até escrever aqui, ó, para vocês, ó. Artigo 11, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91. Show, galera? Tranquilão? Questão 24. Beatriz trabalha em Brasília, na sucursal da ONU. Opa, ela trabalha aqui no Brasil para a ONU. E não tem vinculação com o regime de previdência, ou seja, o regime geral será aplicado subsidiariamente. Nessa situação, Beatriz é segurada da Previdência Social brasileira na condição de contribuinte individual? Chupa! Isso está errado. Ela vai ser segurada da Previdência Social na categoria empregada. Isso está no artigo 11, inciso 1, letra I, se não me engano, da Lei 8.213 de 91. Quer ver, ó? Deixa eu só conferir aqui para ver se é a letra I. Letra I, perfeito. Isso aí. Beleza? Por quê? Ela não está trabalhando no exterior, pessoal. Ela está trabalhando aqui no Brasil. Logo, ela não é contribuinte individual. Ela é empregada. A lei se aplica aqui no território nacional. Não se esqueçam disso. E caralho. Ó, beleza? Questão 25. Um cidadão belga que seja domiciliado e contratado no Brasil, ele é domiciliado e contratado no Brasil, por empresa nacional, para trabalhar como engenheiro na construção de uma rodovia em Moçambique, é assegurado a Previdência Social brasileira na qualidade de empregado. Perfeito, pessoal. Isso daqui, ó, artigo 11, inciso 1, letra C da Lei 8.213 de 91. Qual é esse caso aqui, pessoal? Ele é o expatriado, lembra? Lembra do expatriado? É ele, pessoal. É a letra C e a letra F do inciso 1, gente. Então dá perfeito. Gabarito da questão 25. Não me irrita, caralho. É óbvio que tá certo. Questão 26. Um adolescente de 14 anos de idade, menor aprendiz, contratado de acordo com a lei de aprendizagem, apesar de ter menos de 16 anos, que é o piso para inscrição na Previdência Social, é assegurado empregado do regime geral. Perfeito. É a única exceção para a idade mínima, que são 16 anos. Perfeito, pessoal. Show de bola. Gabarito certo. 27. Se uma empregada doméstica estiver devidamente inscrita na Previdência Social, será considerado
para efeito do início da contagem do período de carência dessa segurada, o dia em que sua carteira de trabalho tenha sido assinada. Maconhou, pessoal? Fumou? Olha aqui, ó. Presta atenção. O início da contagem do período de carência, pessoal, é a partir do exercício da atividade remunerada. Não é quando eu assino a carteira dela, não. Foda-se quando eu vou assinar a carteira dela. Ela não é segurada obrigatória? Como segurada obrigatória, conta para efeito de carência a partir da atividade remunerada, tanto para o empregado quanto para o doméstico. Não tem essa a partir de carteira assinada. Viajou isso daí. Isso está lá no artigo 24 da Lei 8.213 de 91. Tranquilão, pessoal? Susse no mousse? Então, ó, só para confirmar, olha aqui, ó, artigo 20 e... Cadê? 24. Olha aqui, ó. Cadê? Olha aqui, artigo 27, perdão, artigo 27 da Lei 8.213, inciso 1. Para cômputo da carência serão considerados, referente ao período a partir da data da filiação ao regime geral, ou seja, a partir da atividade remunerada, no caso de empregado, inclusive doméstico e trabalhador avulso. Então, artigo 27, inciso 1 da Lei 8.213, por isso, o gabarito da questão 27 está errado. Para a Previdência Social, uma pessoa que administra a construção de uma casa, contratando pedreiros e auxiliares para a edificação da obra, é considerada contribuinte individual. Pessoal, tá certo, Uma pessoa que administra a construção, contratando pedreiros, ou seja, contratando subordinados a ele, ou seja, essa pessoa que administra aqui, ó, não tem subordinação nenhuma, trabalha por conta própria. Isso aqui, ó, tá no artigo 11, inciso 5, letra, deixa eu ver aqui, H, da Lei 8.213 de 91. Beleza? Certinho. 29. Um síndico de um condomínio que resida no condomínio, que administra e receba remuneração por essa atividade, é segurado da Previdência Social na qualidade de empregado. Pessoal, fumou, é óbvio que é contribuinte individual. Isso daqui está no artigo 11, inciso 5, letra F, da Lei 8.213. Então, gabarito errado. Questão 30. Um tabelião que seja titular do cartório de registro de imóveis em determinado município é vinculado ao regime de previdência estadual, pois a atividade que exerce é controlada pelo Poder Judiciário. Pessoal, está errado isso daqui. Olha só, presta atenção. Presta atenção comigo aqui, pessoal. O tabelião, ele é delegado de função pública. Ele exerce uma delegação pública, mas ele exerce por conta própria. Ele exerce uma atividade por conta própria. Logo, ele é segurado obrigatório do regime geral, ele não é servidor público, ele não fez concurso para exercer um cargo público efetivo, ele fez concurso público para receber uma delegação pública. Logo, ele é contribuinte individual, porque ele exerce um negócio por conta própria. O registro de imóveis é dele, ele que constrói, ele que contrata as pessoas, ele que assina a carteira do escrevente, do escrivão, contribuinte individual. Isso está no artigo 11, inciso 5, também a letra H, que é o trabalhador autônomo. Ele é um autônomo, beleza? Delegação pública. Volta comigo. Então está errado aqui. Questão 31. O servidor público federal estudante de nível superior de faculdade privada é legalmente impedido de se filiar ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo. Pessoal, ele fala aqui, ó, servidor público federal. Serve servidor público federal, pessoal, como servidor público federal, ele é regido
para um regime próprio de previdência social. E como regime próprio de previdência social, ele não pode se filiar ao regime geral como segurado facultativo. Isso está no artigo 13 da Lei 8.213 de 91. Por quê? Esse artigo 13 fala que você só pode se inscrever como segurado facultativo se você não for segurado obrigatório em outro regime. Então, aqui está certíssimo, ele não pode ser segurado facultativo, porque ele é servidor público federal. Ronaldo, afastado de suas atividades laborais, tem recebido auxílio-doença. Nessa situação, a condição do segurado de Ronaldo será mantida sem limite de prazo, enquanto estiver no gozo do benefício, independentemente da contribuição para a Previdência Social. Pessoal, o gabarito dessa questão é perfeito. Isso está onde? Isso está lá no artigo 15. Olha aqui, ó. Artigo 15, inciso 1 da Lei 8.213 de 91. Isso aqui é o período de graça, pessoal. Aliás, é o primeiro período de graça, sem limite de tempo. Está perfeito. Inciso 1 do artigo 15, gabarito certo. 33. Osvaldo cumpriu pena de reclusão devido à prática de crime de fraude contra a empresa que trabalhava. Ó, contra a empresa em que trabalhava, então ele era segurado na categoria empregado. No período em que esteve na empresa, Osvaldo era segurado da Previdência Social. Idiota. Nessa situação, Osvaldo tem direito de continuar como segurado da Previdência Social por até 18 meses após o seu livramento. Está errado. São 12 meses após o livramento. Isso também está lá no artigo 15. É período de graça, está errado essa assertiva. Alzira, estudante, filiou-se facultativamente ao regime geral, passando a contribuir regularmente. Em razão de dificuldades financeiras, Alzira deixou de efetuar esse recolhimento por 8 meses. Olha, ela é segurada facultativa. Por ser segurada facultativa, o período de graça é de 6 meses, tá, pessoal? Só para te lembrar, também está lá no artigo 15, para de fumar. Nessa situação, Alzira não deixou de ser segurada. Está errado isso daqui. Para de fumar, porque o período de graça do segurado facultativo são 6 meses. Do segurado obrigatório, qual é o prazo do período de graça? 12 meses. Então aqui, se ela ficou 8, ela perdeu a qualidade de segurada, gabarito errado. Próxima questão. Questão 35. Fernanda foi casada com Lucas, ambos segurados da Previdência Social. Há muito tempo, separados, resolveram formalizar o divórcio e, pelo fato de ambos trabalharem, não foi necessária a prestação de alimentos entre eles. Nessa situação, Fernanda e Lucas, após o divórcio, deixarão de ser dependentes um do outro junto à Previdência Social. Perfeito, pessoal. Para ser dependente, você tem que ser o quê? Cônjuge ou companheiro. E em caso de separação, desde que receba a pensão alimentícia, lembra? Não ocorre nenhuma dessas hipóteses na questão, gabarito perfeito. 36. Célio, segurado empregado da Previdência, tem um filho com 28 anos de idade que sofre de doença degenerativa, sendo, portanto, inválido. Nessa condição, o filho do Célio é considerado seu dependente, tendo a idade superior a 18 anos. Primeiro que não são 18 anos, são 21 anos. Mas foda-se, ele continua como dependente, gabarito certíssimo. O fato, olha só, pessoal, presta atenção comigo aqui, ó. Olha como é que a questão é filha da puta. O fato dele ter colocado ali 18 anos, foda-se. Não interfere em nada na questão. Não deixa a questão certa ou errada. Não, ele não fala que a condição para ser dependente é até 21. Não, ele só fala que o fato dele ter maior de 18, ele não perde a condição de dependente. Só isso. Tudo bem, não interfere em nada. Então, é só uma informação, tipo,
É uma informação casca de banana, é uma informação que não serve para nada, que não fede nem cheira. Só para te deixar encucado. E tu, não, mas porra, a idade são 21, não são 18. Dane-se, não interfere na questão. O garoto continua como dependente, porque é inválido. O inválido é de qualquer idade. Dependente de primeira classe. Beleza? Tranquilão? Volta. Paulo é de forma comprovada dependente economicamente de seu filho. Opa! Por que Paulo tem que comprovar a dependência econômica? Porque Paulo, pessoal, ele é dependente de segunda classe. Ele é pai. Dependente de segunda classe e terceira classe tem que comprovar a dependência econômica, lembra? Então, por isso que ele comprovou a dependência econômica com o filho dele, Juliano, que em viagem a trabalho sofreu um acidente e morreu. Juliano, à época do acidente, era casado com Raquel. Raquel é de primeira classe. Beleza? Nessa situação, Paulo e Raquel poderão requerer o benefício da pensão por morte, que deverá ser rateado. Chupa! Tá errado isso aqui, ó. Raquel, que é de primeira classe, acaba excluindo o Paulo, que é de segunda classe. Então a Raquel vai receber sozinha que nem uma rainha, tirando onda, dando tapa na cara de Paulo. Beleza? Então, ó, tá errada essa situação aqui. Artigo 16 da Lei 8.213. César, segurado da Previdência, vive com seus pais e com seu irmão Getúlio, de 15 anos. Nessa situação, o falecimento de César somente determina o pagamento de benefícios previdenciários aos seus pais e a seu irmão, se estes comprovarem independência econômica com relação a César. Pessoal, por que está errado isso daqui? Porque não é E, ó. O erro está aqui. Vai ser ou os pais, quer dizer, ou nada. Na falta dos pais, se os pais não tiverem, aí sim que o irmão dele vai poder receber. Então, está errado essa assertiva, porque não é pai e irmão de César que, se comprovarem, vão receber. Vai ser os pais e, na falta deles, o irmão. Ficou claro isso? Gabarito errado. 39. Gilmar inválido e Solange são comprovadamente dependentes econômicos do filho Gilberto. Então, ó, Gilmar e Solange são os pais do Gilberto, segurado da Previdência Social, que por sua vez tem um filho. Nessa situação, Gilmar e Solange, que são os pais de Gilberto, concorrem em igualdade de condições com o filho que é de primeira classe. Ah, é? Os dependentes de segunda classe concorrem em igualdade com os de primeira? Concorre porra nenhuma. Questão errada. Beleza? Próxima questão aqui. Do outro lado lá, né? É, aqui, ó. Vambora. Olha aqui. Questão 40. José tem 20 anos de idade e recebe pensão decorrente do falecimento de seu pai, Silas, de quem é filho único. Nessa situação, quando José completar a idade de 21 anos, o benefício será extinto, haja vista a inexistência de outros dependentes da mesma classe. Perfeito. Gabarito, certíssima questão 40. Está tudo lá no artigo 16. Até agora, as respostas estão tudo lá no artigo 16. Uma profissional liberal que seja assegurada contribuinte individual da Previdência Social há 3 meses, e esteja grávida de 6 meses, terá direito ao salário maternidade, caso recolha antecipadamente 7 contribuições que faltam. Pessoal, não existe recolhimento antecipado. Não existe essa possibilidade. Lembra que eu falei para vocês? Por isso que o nome da carência são contribuições mensais. Você necessariamente só vai poder contribuir uma por mês. Mesmo que você contribua com atividade concomitante, mas só vai considerar uma contribuição por mês. Uma segurada empregada do regime de previdência que tenha conseguido seu primeiro emprego e logo na primeira semana sofra grave acidente que determine seu afastamento,
Vamos lá. Se é emprego, pessoal, vamos ver. E sofre grave acidente. Opa! Acidente não tem carência para o auxílio-doença. Então, não terá direito ao auxílio-doença pelo fato de não ter cumprido a carência. Foi grave acidente, pessoal. Grave acidente não cobra carência tanto para o auxílio-doença, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, decorrente de acidente de qualquer natureza, ou doença grave, não tem carência. Beleza? Então tá errado, questão 42. Como ficou desempregado? Começa assim, é? Como ficou desempregado por mais de 4 anos, Mauro perdeu a qualidade de segurado. Então ele já fala para você que Mauro perdeu a qualidade de segurado. Recentemente conseguiu um emprego em um supermercado, mas ficou impossibilitado de receber o salário família pelo fato de não poder contar com as contribuições anteriores para efeito de contagem do tempo de carência, que para este benefício é de 12 contribuições. Pessoal, salário família tem carência? É óbvio que não tem carência. Então isso daqui está errado, não quero nem mais saber. Se aqui já errou, todo o resto da questão está errado. Ele estava te perguntando de pedágio, mas o pedágio aqui não vai existir porque para o salário família não tem carência. Chupa. Roberto, produtor rural, é segurado especial e não faz recolhimento para a Previdência Social como contribuinte individual. Bom, produtor rural, pessoal, lembra? Roberto, produtor rural, é segurado especial e não faz recolhimento para a Previdência como contribuinte individual. Tá. Nessa situação, para recebimento dos benefícios a que Roberto tem direito, não é necessário recolhimento para a contagem dos prazos de carência, sendo suficiente a comprovação da atividade rural. Tá certo, pessoal? Isso está no artigo 26, parágrafo 1º do decreto 3048 de 99. Tá perfeito essa assertiva aqui. Olha aqui, ó. Eu vou passar aqui, mas antes de eu continuar, vou explicar a vocês. Presta atenção. Vem comigo aqui, ó. O segurado especial, o trabalhador rural, ele, para efeitos de carência, só para efeito de carência, ele não precisa contribuir. Basta ele comprovar a atividade rural. Basta comprovar que exerceu a atividade rural, que para efeitos de carência do benefício, ele vai completar. Agora, é óbvio, se ele não está contribuindo, o benefício dele vai ser quanto? De um salário mínimo, é óbvio. Agora, ele pode contribuir se ele quiser? Pode. Como que é a contribuição do segurado especial? 2,1% sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. Beleza? Mas, para contribuir efetivamente, mensalmente, só para o trabalhador rural não precisa, para o segurado especial. Isso está no artigo 26, parágrafo 1º do decreto 3048 de 99. Dá uma olhadinha lá e marca. Beleza? 45. O mais segurado empregado do regime geral teve sua capacidade laborativa reduzida por sequelas decorrentes de grave acidente. Então, ó, a capacidade laboral dele foi reduzida. Nessa situação, se não tiver cumprido a carência de 12 meses, não poderá receber auxílio acidente. Fumou? Auxílio acidente não tem carência. Pessoal, quais são os benefícios que não tem carência? Você tem lá aposentadoria por invalidez, se for decorrente de acidente ou de doença grave, o auxílio reclusão e o auxílio acidente. E o auxílio-doença pode não ter carência se for decorrente de acidente ou de doença grave. E o salário-família e a pensão por morte. Beleza? Não tem carência. O salário-maternidade só não vai ter carência para empregado, empregado doméstico e avulso. Beleza? Então tá errado aquela questão lá. Mário, segurado inscrito na Previdência Social desde 1972, requereu sua aposentadoria por tempo de contribuição. Nessa situação, a renda inicial de aposentadoria de Mário corresponderá
a média aritmética simples dos salários de contribuição desde 1972, multiplicada pelo fator previdenciário. Está errado, pessoal. Por quê? Essa média aritmética simples, ela foi instituída em 1991. Aliás, em julho de 1991. Então, é só a partir da competência de julho que eu vou somar e vou efetuar a média aritmética simples. Está equivocado essa assertiva por causa lá do salário de benefício. E o salário de benefício, pessoal, ele está previsto para você lá na Lei 8.213, a partir do artigo 29 da Lei 8.213. Fechou? Então está errado. O valor referente ao abono salarial corresponde ao valor de um salário mínimo vigente na época do pagamento. O valor referente ao abono salarial corresponde ao valor de um salário mínimo vigente na época do pagamento. Pessoal, ele está falando do abono salarial. Beleza. O abono salarial é aquele abono lá do PIS, de quem é inscrito no PIS. É de um salário mínimo vigente na época do pagamento. Não sei porque isso aqui está aqui no simulado, mas tudo bem. Não é uma questão que deveria estar no simulado. Não tem relação com vocês esse abono salarial. Então, olha aqui. Moacir, aposentado por invalidez pelo regime geral, recusa-se a submeter a tratamento cirúrgico por meio do qual poderá recuperar sua capacidade. Nessa situação, devido à recusa, Moacir terá os seus benefícios cancelados imediatamente. Toma cuidado, pessoal. Olha só, isso aqui está errado. Ele não terá, ele poderá ter o benefício cancelado desde que seja submetido à perícia. Não é que terá. E não vai ser imediatamente. Toma cuidado com isso daqui. Isso daí está errado, essa assertiva. Isso está lá no artigo, na Lei 8.213, que fala sobre os benefícios do regime geral de previdência social. Está lá, aqui, ó, verificada, tal, babá, não. Olha aqui, ó. Cadê? Não. Olha aqui, está no artigo 42 da Lei 8.213. Continuando. Daniel, aposentado por invalidez, retornou à sua atividade laboral voluntariamente. Nessa situação, o benefício de aposentadoria por invalidez será cassado a partir da data desse retorno. Perfeito, pessoal. Isso aqui está no artigo 46 da Lei 8.213 de 91. Show, pessoal. Rui sofreu acidente que o deixou incapaz para o trabalho, não havendo qualquer condição de reabilitação conforme exame médico pericial realizado pela INSS. Nessa situação, Rui não poderá receber imediatamente o benefício de aposentadoria por invalidez, pois esta somente lhe será concedida após o período de 12 meses. Mas espera aí, pessoal. Olha aqui, ó. Foi um grave acidente. Grave acidente não tem carência. Isso aqui está errado. Beleza? Então, ó, 49, 50, está errado. Vamos embora. 51. Está acabando já. José perdeu a mão direita em grave acidente. De novo, foi acidente. Ocorrido na fábrica, e por isso foi aposentado por invalidez. Nessa situação, José não tem direito de receber o adicional de 25% pago aos segurados que necessitam de assistência, já que pode cuidar de si apenas com uma das mãos. Se a questão está falando isso para você, então é porque ele não precisa e foda-se. Então não vai ter direito a esse adicional de 25%. Para de ficar viajando, mas porra, pode acontecer dele não ter, dele ter, né? Foda-se, a questão já está falando para você que ele não precisa. Então é óbvio que não vai ter direito ao adicional de 25%. Então para de ficar viajando. Firmino foi professor do ensino fundamental durante 20 anos e trabalhou por mais 12 anos como
gerente financeiro em uma empresa de exportação. Nessa situação, excluindo-se as regras de transição, Firmino pode requerer o benefício integral de aposentadoria por tempo de contribuição, haja vista a possibilidade de computar o tempo em sala de aula em quantidade superior ao efetivamente trabalhado, dada a natureza especial. Pessoal, para de fumar. Olha para mim aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Para aposentadoria por tempo de contribuição, o professor, ele tem direito à redução de 5 anos. Então, homem se aposenta com 30 e mulher com 25, desde que exerça atividade exclusiva de professor. Ele só trabalhe como professor o dia inteiro. E professor do ensino infantil, básico, fundamental e médio. Então, infantil, fundamental e médio. Ou diretor escolar ou coordenador pedagógico. Mas exclusivamente essa atividade. No caso ali, Firmino ficou 20 anos. Ele não ficou 30 anos trabalhando como professor, exercendo magistério como professor. Então não vai se aposentar por tempo de contribuição com a idade reduzida. E também não se aposenta por tempo de contribuição normal, porque ele não tem 35, porra. São 20 mais 12, ele tem 32. Faltam ainda 3 anos para ele se aposentar por tempo de contribuição normal. Para de fumar, tá tudo errado aquela merda ali. Então, gabarito errado. Questão 53. Getúlio julga-se na condição de requerer aposentadoria especial. Toma cuidado. O Getúlio lhe acha que tem direito à aposentadoria especial. Nessa situação, ele deverá instruir seu pedido com o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento emitido pela empresa em que trabalha e embasado no laudo técnico, ou seja, baseado no LTCAT, que comprova as condições para habilitação de benefícios previdenciários especiais. Pessoal, mais perfeito impossível. Isso daí está certinho. O documento que ele tem que apresentar é o PPP, e esse PPP é baseado no LTCAT. Se o INSS precisar do LTCAT, ele pede para a empresa, que o LTCAT é documento da empresa, não é documento do empregado. O único documento do empregado é o PPP, que ele tem que apresentar. Leandro, segurado da Previdência, recebe adicional de periculosidade, da empresa em que trabalha. Nessa situação, a condição de Leandro é suficiente para que ele esteja habilitado ao recebimento da aposentadoria especial, cujo tempo de contribuição é mitigado. Pessoal, chupa! O cara ele tem que ficar 15, 20 ou 25 anos trabalhando em ambiente grave, médio ou leve. Não adianta só receber o adicional de periculosidade, não. Eu lembro que eu falei para vocês, durante o nosso curso, que só o fato de receber insalubridade e periculosidade não gera aposentadoria especial. O fato gerador da aposentadoria especial é a exposição a riscos e não o recebimento de adicional de periculosidade ou insalubridade. Até porque eu tenho que contar o tempo mínimo em cada ambiente de risco, para saber qual o risco que eu tinha, para saber se eu completei. Então está completamente errado. 55, um segurado empregado do regime geral que tenha sofrido acidente no trajeto de sua casa para o trabalho, tem o direito ao recebimento do auxílio-doença pela Previdência Social a partir do primeiro dia do afastamento. Opa! Primeiro dia é o escambau, é a partir do 16º dia de afastamento. Está errado isso daqui, beleza? Por quê? No caso do empregado, a data de início do auxílio-doença é a partir do 16º dia do afastamento, se ele der entrada até 30 dias, ou a partir do requerimento, se der entrada após 30 dias contados do 16º. Beleza? Não vai errar isso daí. Essa questão aqui é só para não zerar a prova, né? Puta que pariu. Então, olha aqui, ó. Questão 56. Uma segurada da Previdência que esteja recebendo auxílio-doença é obrigada a submeter-se a exame pelo médico perito da Previdência Social e a realizar-se processo de reabilitação para desenvolver novas competências. Perfeito, pessoal. Aliás, a Previdência Social
criou a reabilitação profissional exatamente para parar de pagar o auxílio-doença. Então, ela é obrigada, sim, a se submeter à perícia e à reabilitação. Uma segurada contribuinte individual que tenha sofrido algum acidente, que tenha determinado sua incapacidade temporária, ela é contribuinte individual e sofreu um acidente. E a incapacidade é temporária. Para a atividade laboral, tem direito a receber o auxílio-doença, realmente é o auxílio-doença, cujo termo inicial deve corresponder à data do início da incapacidade, desde que o requerimento seja apresentado junto à Previdência, antes de se esgotar o prazo de 30 dias. Pessoal, mais perfeito do que isso, impossível. Show de bola, gabarito 57, certo. Edson é menor de idade, sob guarda de Coutinho, segurado da Previdência Social. Então, peraí. Ele é menor, está sob a guarda. Nessa situação, Coutinho não pode requerer o pagamento do salário família em relação a Edson, já que este não é seu dependente. Perfeito, pessoal. O salário família é só para o filho menor de 14 anos ou para equiparado. Equiparado, pessoal, é só em caso de tutela e oh meu Deus, e enteado. Então, ó, guarda não existe para fins do salário família, beleza? Para de fumar. Então, não tem direito ao salário família, tá certíssimo. Rubens e sua esposa Amélia que era mulher de verdade, têm juntos dois filhos, trabalham e são segurados do regime geral de previdência, além de serem considerados baixa renda. Então, ó, tem 2 filhos. Nessa situação, o salário família será pago a um dos cônjuges. Tá errado, pessoal. Ele vai ser pago aos 2. Os 2 têm direito ao salário família, lembra? O filho são dos 2, não é só do Rubens e só da Amélia. Então tá errado isso daí. Beleza? Então olha aqui, ó. Dalila, que é empregada doméstica e segurada do regime geral, tem 3 filhos, mas não recebe salário família. Ela é empregada doméstica. Pessoal, toma cuidado. A partir do dia 2 de junho de 2015, o empregado doméstico passou a ter direito ao salário família, tá? Na época dessa questão aqui, não tinha direito ao salário família. Nessa situação, apesar de ser considerada trabalhadora de baixa renda, Dalila não tem direito de receber esse benefício. Tá errado. Tem direito sim, por causa da alteração da Lei Complementar 150 de 2015. Tem direito sim. O gabarito aqui está errado em virtude da atualização legislativa. O salário família é um direito constitucional dos trabalhadores urbanos Peraí. Direito constitucional dos trabalhadores urbanos estendido aos empregados domésticos, independentemente de qualquer regulação infraconstitucional. Pessoal, isso aqui está certo. Por quê? Em virtude da emenda constitucional número 72 de 2013, que modificou o parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal. Hoje, isso aqui está certo. Isso está certo. Mas na época estava errado. Então, ó, esse gabarito aqui, em virtude da atualização legislativa, está certíssimo. Questão 62. Ruth, professora em uma escola particular, impossibilitada de ter filho, adotou gêmeas recém-nascidas, cuja mãe falecera logo após o parto e que não tinham parentes que pudessem cuidar delas. Nessa situação, Ruth terá direito a 2 salários de maternidade. Fumou muito, ela tem direito a só
um salário maternidade. Pelo amor de Deus. Porque não é por número de filhos, é pela adoção ou pelo parto. Lembra, pessoal? Então, adotei de uma vez só 2 crianças, um salário maternidade só. O fato gerador não é a quantidade de filhos, mas sim o parto ou a adoção. Helena, grávida de 9 meses de seu filho, trabalha em 2 empresas de telemarketing. Nessa situação, Helena terá direito ao salário maternidade em relação a cada uma das empresas, mesmo que a soma desses valores seja superior ao teto. Perfeito, pessoal. Salário maternidade é o único benefício que não respeita o teto previdenciário. Show de bola. Cláudia está grávida e exerce atividade rural, sendo segurada especial da Previdência Social. Nessa situação, ela tem direito ao salário maternidade, desde que comprove o exercício da atividade rural nos últimos 10 meses, perfeito, é a carência do salário maternidade, imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento, quando solicitado antes do parto, mesmo que a atividade tenha sido de forma descontínua. Pessoal, perfeito. Isso de novo, olha lá, está no artigo 26, parágrafo 1º do decreto 3048 de 99. Belezinha? Certíssima questão. 65. Tereza encontra-se afastada de suas atividades laborais e recebe auxílio-doença. Nessa situação, caso engravide e tenha um filho, Tereza não poderá receber ao mesmo tempo o auxílio-doença e o salário maternidade. Perfeito. Primeiro, ela para de receber o auxílio-doença, recebe o salário maternidade, depois se submete à perícia para ver se continua a receber o auxílio-doença. Isso está perfeito. Eles não são cumuláveis. 66. Marcela, empregada doméstica, após ter sofrido acidente, enquanto limpava a vidraça da casa de sua patroa, recebeu auxílio-doença por 3 meses. Depois desse período, foi comprovadamente constatada a redução de sua capacidade laborativa. Opa, teve a redução da sua capacidade laborativa. Nessa situação, Marcela terá direito ao auxílio acidente, correspondente a 50% do valor que recebia. Perfeito, pessoal. Esse gabarito está furado, por quê? Por causa da Lei Complementar 150 de 2015, e a partir do dia 2 de junho de 2015, o empregado doméstico tem direito ao auxílio acidente. Beleza? Então, gabarito da questão 66, corretíssimo. Para finalizar, 67. Pedro recebe auxílio acidente decorrente da consolidação das lesões que o deixaram com sequelas definitivas. Nessa condição, Pedro não poderá acumular o benefício que atualmente recebe com a aposentadoria por invalidez que eventualmente venha a receber. Ó, auxílio acidente não acumula, opa, deixa eu apagar aqui. Não acumula com nenhuma aposentadoria. Não vá se esquecer disso, hein? Aposentadoria. Não vá se esquecer. Então, gabarito perfeito. Fábio recebe auxílio acidente decorrente da consolidação definitiva. Nessa situação, Fábio poderá cumular o benefício de auxílio acidente com o auxílio doença decorrente de outro evento. Certíssimo. Pessoal, olha para mim aqui, ó. Presta atenção. Eu tô cego, tá? Tava trabalhando com uma faísca lá da caldeira da empresa onde eu trabalho e fiquei cego de um olho. Estou recebendo auxílio acidente em virtude dessa redução da capacidade laboral. Aí agora eu estou com pneumonia. Eu não posso acumular o auxílio acidente, que foi por causa da perda da visão, com a pneumonia. As causas são diferentes, então não tem problema nenhum. Perfeitíssimo.
Eu só não posso acumular o auxílio-doença com o auxílio-acidente decorrente do mesmo motivo. Se o motivo for diferente, eu posso acumular. Beleza? Tranquilão? Voltando. Penúltima questão, 69. Hernani, segurado do regime geral, faleceu, ele morreu, e sua esposa requereu a pensão 60 dias após. Nessa situação, o benefício será iniciado na data do requerimento apresentado pela esposa de Hernani, visto que o pedido foi feito após o prazo definido pela legislação que dá direito a esse benefício. Pessoal, olha aqui, ó. Será iniciado na data do requerimento, apresentado pela legislação, visto que o pedido foi feito após o prazo definido que dá direito. Olha só, pessoal. O gabarito está certo, tá? Ela vai ter direito à pensão por morte a partir do requerimento. Agora, eu não sei se a CESP considerou que, pelo fato dela requerer após, ela não teria esse direito, é por isso que ele considerou errado. Mas o gabarito dessa questão 69 aqui está certo sim. A legislação define um prazo de 30 dias para dar entrada na pensão por morte. Mas tanto a entrada nos 30 quanto após os 30, você tem direito à pensão por morte. Última questão, Sofia, pensionista da Previdência, em decorrência da morte de seu primeiro marido, João, resolveu casar-se com Eduardo, segurado empregado. 6 meses depois, após o casamento, Eduardo faleceu. Nessa situação, Sofia poderá acumular as duas pensões. Está errado, pessoal. O INSS deferirá a ela uma pensão por morte e a que for a mais vantajosa. Belezinha? Pessoal, esse foi o gabarito, a correção das questões. Espero que você continue no seu estudo. Não confie só em gabarito. Se você tem a informação, se você sabe do assunto, não confie em gabarito. Já aprenda a não confiar em gabarito desde agora, porque no dia da tua prova, nem sempre o gabarito expedido pela CESP, pela FCC, é o correto. Para isso que existe recurso e anulação de questão. Fechou? Pessoal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.